Bom dia a todos. Bom dia. Espero que nós tenhamos hoje um dia maravilhoso, tá friozinho, né? E a gente veio até aqui, a gente veio buscar alguma coisa, né? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, então. Vamos agradecer, primeiramente a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e todos os nossos amigos espirituais que já estão aqui, preparando esse ambiente, pedindo a Deus também que oriente a nossa vida Cris, o nosso Evangelho de hoje, a nossa palestra de hoje, que será feita com certeza com muito amor. Que os nossos amigos já estejam preparando as nossas mentes, os nossos corações para tudo aquilo que a gente veio buscar e escutar aqui hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, bom dia. A gente vai continuar os estudos do livro de Hamed, As Dores da Alma. E o tema, deixa eu divulgar aqui, vai ter café filosófico no sábado, dia 24 de junho, às 3 horas. É gratuito, é uma roda, um bate-papo, a gente assiste uma palestra, depois a gente troca uma ideia, come uma pipoca, toma um café, enfim, algo bem familiar, bem acolhedor. E a palestra é da Lucilena Galvão, né, da Nova Acrópole, e se chama Como Lidar com a Dor, Enfrentando e Curando as Causas. Então, todo mundo está convidado a vir. Então, a gente pegou o livro As Dores da Alma, né, já foi estudado os prazeres da alma, e agora nós estamos estudando as dores da alma. E um tema bem difícil, bem complexo, porque o tema é orgulho. Não que seja fácil, né, olhar para as nossas dores da alma, né, os nossos comportamentos mais antigos, né, que ainda eclodem dentro da gente, mas o orgulho, do meu ponto de vista, ele é um tema muito complicado, porque ele é muito abrangente, complexo, e ele praticamente aparece todo santo dia. Então, para aprofundar nesse tema, porque é um tema que incomoda, primeiro eu peguei no livro Renovando Atitudes, um outro livro do Hamed, um capítulo que se chama O Cisco e a Trave. Então, Hamed, ele pega o ensinamento de Jesus, né, que está lá no Bem-aventurados os que são misericordiosos, que Jesus ele coloca assim, né? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. Então Jesus traz essa reflexão, e aí Hamed, então, em cima dessa reflexão, ele nos convida a observar as nossas próprias emoções. Ele associa os indivíduos plenos, aqueles espíritos mais evoluídos, como os espíritos que são capazes de observar com sinceridade o próprio mundo interno. Então ele faz essa comparação. Você quer ser um espírito mais evoluído ou evoluir conforme o tempo, você vai conseguir com muito mais facilidade olhar para esse mundo interno. Então ser pleno, de acordo com Hamed, é tomar contato com a nossa sombra. E o que são as sombras? Todos os conteúdos que são negados, reprimidos, recalcados pela nossa própria consciência. Então eu nego, enfio aqui debaixo do tapete, coloco um monte de coisa em cima e finjo que não existe, mas está dentro de mim. E ele fala, a gente precisa olhar para essa sombra para que a nossa consciência consiga ficar mais lúcida, mais crítica, mais responsável. E aí ele afirma que existe um processo de integração, primeiro, que a gente deve permitir sentir a emoção quando ela surge. Então, sentir significa reconhecer a emoção, nomear, identificar o que eu estou sentindo, é o primeiro passo. Aí ele fala, depois que você fizer isso, você deve pensar sobre essa emoção, julgar, observar o funcionamento dessa emoção.
para você poder identificar as necessidades e os desejos, e somente então você deve agir. Ele disse que esse seria assim, o caminho mais simples, né, o mais fácil, entre aspas, para a gente conseguir colocar e compreender esse mundo interno. Então, usar do nosso livre-arbítrio para executar ou não a emoção que veio. Então, se eu sinto uma emoção de raiva, eu tenho que identificar se estou sentindo raiva, tentar compreender, refletir sobre o porquê que eu estou sentindo a raiva e o que isso pode causar de dano para mim, para o mundo, para o outro, para as pessoas, e somente então decidir se eu vou usar a raiva ou não no meu comportamento. Essa seria a forma de processo de integração que Hamed sugere. Aí ele diz que a capacidade de consentir, raciocinar e integrar essas emoções vai determinar o êxito ou o fracasso dos nossos comportamentos. Então, olhar para si com sinceridade é uma das propostas principais, né? E o que a gente deve ter em mente é que reconhecer a emoção não quer dizer que a gente vai ser conivente com ela. Então, eu posso estar com muita arrogância e não necessariamente permitir que o meu comportamento seja arrogante, porque eu consegui identificar que eu estava sentindo, né? Então, reconhecer esse mundo interno auxilia a gente a ter consciência no palco da vida. Todo pensamento que a gente carrega, né, que a gente tem, carrega emoções. Não existe pensamento sem emoções, sem sentimento. E a cada ação que a gente toma é consequência de um pensamento. Então, por isso que Hamed ele ensina muito que o ser humano como um indivíduo, um triângulozinho. A base do triângulo é sentimento e pensamento que vai convergir para um comportamento sempre. Tá? Então, por isso que a gente é único. Hamed fala, ele diz que a forma que cada um sente, a forma que cada um pensa é o que dá o aspecto de individualidade ao espírito. Por isso que cada um passa a ser um. E aí ele fala, então como não olhar para esse funcionamento? Quando a gente começa a compreender que o poder divino delegou a cada um de nós uma gama gigantesca de emoções, então não tem espíritos neste planetinha que não tem essa gama gigantesca de emoções, a gente começa a compreender que não adianta negar ou fingir que sente, né? Então, negar o nosso mundo interno cria um problema muito grande, que é a projeção. Então, toda reação emocional que eu sinto e nego para mim, eu vou projetar no outro, em algum momento, mesmo que não seja o mesmo contexto, e isso sempre vai acontecer. Então, ele fala que a projeção é a capacidade que a gente tem de atribuir ao outro as falhas e os erros como se eu não estivesse dentro de mim. Então, por exemplo, se eu acuso alguém de ser injusto e me revolto com isso, provavelmente no auge da minha indignação, né, e revolta, eu estou negando que eu mesma também sou injusta com outras pessoas ou com o mundo em outros momentos. E aí eu coloco toda a intensidade da fúria naquilo, negando que eu também, às vezes, cometo muitas injustiças. Então, quanto maior a ênfase que eu dou para a minha razão, porque eu estou carregando a bandeira de verdade certo, ou certeza, né? Mais eu vou me distanciar de mim mesma das vezes em que eu não agi dentro da própria verdade ou da própria certeza. Então é pela capacidade de projeção que a gente aponta, julga e condena o outro, né? Me colocando daí automaticamente num grupo diferente. Então o outro está errado, eu não. O outro tem um problema, eu não. Né? E esse processo prejudica o nosso desenvolvimento na evolução. Então ele fala, né, que é dentro desse contexto espiritual que toda a bagunça social que a gente vê começa. Quanto mais eu projeto, mais eu julgo e condeno o outro e o mundo. E automaticamente mais medo eu vou ter de olhar para o meu mundo interno. Porque com a mesma intensidade de fúria que eu aponto o outro, eu vou ter medo que alguém me aponte. Então esse medo faz com que a gente se afaste de olhar para esse mundo interno, porque a gente cria essa coisa viciosa e a gente fica muito tempo preso nisso. E aí vem a vida, né, sendo sábia e profundamente caridosa, fica nos forçando a sair dessa bolha que a gente mesmo construiu o tempo todo. Daí que surgem os problemas, daí que surgem os conflitos, daí que surge o sofrimento, para ver se a nossa ficha cai em algum momento e a gente quebra esse padrão. Então, na grande maioria das vezes que a gente tenta fazer com que uma emoção desapareça, né, a gente tenta esconder, né? E o não querer pensar sobre o que sentimos
é uma tentativa de fazer com que a emoção desapareça. Então, quando eu vivo no piloto automático, olhando só para o mundo externo, como se eu não sentisse nada, não percebesse nada, eu estou nesse movimento de negação de mim mesma. Ou então justificar, eu senti isso porque o outro, porque o mundo, porque as coisas fizeram tal coisa, por isso que eu senti. Isso é outra forma de tentar jogar para debaixo do tapete o sentimento que eu sinto. Né? Ou então usar a célebre frase, né, de eu sou assim mesmo, né, eu já nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, também é uma forma de não pensar, não aprofundar, né, e não mudar. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo. Então, reconhecer que realmente sentimos exigiria uma ação. Então, se eu observo o que eu sinto, a minha consciência vai me forçar que eu mude, que eu modifique alguma coisa, né? E aí, muitas vezes, a gente seria colocado face a face com verdades que muitas vezes são inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. Por isso que a gente tenta projetar. É mais fácil falar, o outro tem todo esse conflito e eu não. Né? Então, condenamos veementemente os ciscos, né? Nesse sentido que ele quis dizer dos outros. Então, luxúria, desonestidade, perversidade, ambição. E aí Hamed fala que Jesus ele conhecia muito bem esse mecanismo, por isso que ele nos chamava tanto a atenção para isso. Ele chamava para que a gente se assumisse a responsabilidade sobre essas traves que a gente tem nos nossos olhos, né? Então ele chama o tempo todo para que a gente se questione, né? Para que a gente se busque, para que a gente tente se encontrar, né? Para parar de transferir os nossos traços da nossa personalidade espiritual ainda muito infantil e desconhecido às coisas, às situações e aos outros. E aí então, para poder estudar o orgulho, eu fui buscar esse termo do Hamed, porque um dos temas mais negados de todos, né, assim, pelo menos das pessoas com quem a maioria das vezes eu converso, é o orgulho. Então as pessoas, a gente tem a tendência de achar, não, eu não sinto orgulho, não, eu não tenho orgulho, né? E não é verdade, né? Infelizmente não é verdade. A gente carrega séculos e séculos de aprendizado de que sentir orgulho é feio e que só pessoas ruins sentem isso. E até hoje a gente replica esse aprendizado que tem aí, sabe-se lá, quanto tempo. Né? Então a gente pode aceitar com mais facilidade que eu sou, por exemplo, eu posso aceitar com mais facilidade que eu sou egoísta do que eu sou orgulhosa. Posso aceitar com mais facilidade que eu sou ambiciosa do que orgulhosa, ou qualquer outra coisa. Então o orgulho realmente é uma pedra no sapato. Né? E no Evangelho a gente aprende que todos os males da humanidade são frutos do egoísmo e do orgulho. Né? Então, todas as desgraças que a gente vê de guerras, de poder, de domínios, de subjugação de povos, de escravidão, de todas as coisas, é fruto do egoísmo e do orgulho. O desejo do poder é consequência do egoísmo e do orgulho. Então, como que eu posso, então, assumir para mim mesma que eu tenho isso dentro de mim? Percebe a complicação? Os budistas e os brahmanes do hinduísmo, eles consideram aquele livro Bhagavad Gita, né, como um dos manuscritos sagrados que tem. E acredita-se que esse manuscrito ele tem mais ou menos uns 5.000 anos. Né? E o que é esse livro? Basicamente, ele é um diálogo entre dois personagens, né? O Arjuna, que representa nós, a humanidade, conversando com Krishna, que representa o sagrado. E é um diálogo. É um livrinho pequenininho, fininho, né? Bem simples, aparentemente. Mas ele é riquíssimo de vários simbolismos e de muito conhecimento. O resumo, bem resumo, desse livro é Arjuna, que somos nós, ele tem uma batalha gigantesca na sua frente e ele vai ter que ir para essa batalha. Krishna diz para ele, não tem outro caminho, você tem que ir para essa batalha. Arjuna, ele não está sozinho, ele tem o sagrado do lado dele, Krishna. Né? Essa batalha é pela a posse de um local que seria um lugar sagrado, que está sendo dominado por um rei, né, que era tio de Arjuna. Esse rei significa os instintos. E o primo mais velho, o filho primogênito desse rei, representaria a obstinação. O general desse rei e desse príncipe é o egoísmo. Né? Esse rei, ele, que é tio de Arjuna, tem 100 filhos, né, que são todas as condições humanas ainda bem prejudicadas.
E Arjuna, ele tem são só 5. Então 5 contra os 100 primos e toda a batalha de um general que é o egoísmo. E aí então ele fica conversando com Krishna sobre como ele vai fazer isso. E aí tem várias coisas muito interessantes, né? Ou seja, o livro ele trata a luta interna do bem versus o mal dentro do indivíduo, das virtudes versus os vícios, a dominação, o crescimento das virtudes contra o egoísmo e principalmente contra o orgulho. Esse livro tem 5.000 anos. Então assim, há 5.000 anos que as pessoas estão tentando vencer o egoísmo e o orgulho. E aí ele diz que não há crescimento sem uma ordem interna. Não tem como. Não tenho como eu evoluir sem colocar ordem dentro da minha casa, sem enfrentar essa luta, essa batalha, né, de vencer a mim mesmo. No capítulo 11 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, Emmanuel coloca o orgulho como filho do egoísmo. No capítulo 7, no Bem-aventurados Pobres de Espírito, tem um texto lá de Lacordaire que ele fala que a primeira virtude que o espírito poderia desenvolver, que seria a porta de entrada de todas as outras virtudes, seria a humildade. E que o maior entrave, como que ele coloca? O terrível adversário da humildade é o orgulho. Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela fala que o orgulho é o impiedoso algoz da criatura humana. O orgulho é o responsável por incontáveis danos ao indivíduo e ao grupo social onde ele está inserido. É o orgulho que gera transtornos emocionais dos mais diversos. Ele denigre todos os valores que o indivíduo conquistou. Ele inspira a antipatia, ele causa animosidade e desenvolve a prepotência de si mesmo. O orgulho nos afasta da realidade, criando uma esfera de que já somos bons e especiais em relação aos outros. Ele alimenta o perfeccionismo, ele constrói a solidão, né, porque ele desenvolve uma sensação de autossuficiência e ele resseca a alma. Pelo menos Joana de Ângeles é bem categórica nisso. E aí ela fala, o orgulho ele ainda nos coloca numa constante batalha interna, onde não queremos nos sentir menores. Né? E a gente fala que esse sentir menor como se fosse uma inferioridade. Então eu não vou ser inferior a ninguém, vou responder à altura. É uma das falas do orgulho. O orgulho ele nos impede de amar, porque a pessoa com um orgulho muito aflorado, ela desconfia do amor e isso causa uma enorme carência afetiva. Diante da carência afetiva, a pessoa se faz cruel nas falas, nos gestos, nos sentimentos, nas ações, na forma de olhar o mundo e de interpretar a vida. Aí ela fala, sem sombra de dúvidas, o orgulho é um fardo moral muito pesado. E aí vem a frase mais impactante para mim do texto. Ela diz assim, somente o sofrimento é capaz de enfrentar o orgulho, desmascarar o orgulho, desnudar e mostrar toda a fraqueza de que o orgulho se constitui, ou seja, o sofrimento. E aí ela fala então, o orgulho emite uma energia muito poderosa e maléfica e doentia. Porém, se essa energia ela for bem canalizada de uma maneira positiva e superior, ela vai se converter em bênçãos, tornando o emissor em uma fonte generosa em razão da mudança que se opera. O que nasce, se desenvolve de dentro do orgulho? O amor próprio. Então, assim, o orgulho, por isso que é um tema complexo, né? Então, assim, ele é o grande mal, ele causa tudo isso no ser humano. Deixa a pessoa amarga, deixa a pessoa fechada, isolada, né? Ou seja, deixa a pessoa num estado de dor. Porém, se a pessoa ela comece a refletir, a observar o orgulho de uma maneira mais racional, mais crítica, ela começa a entender que, a quebrar essa separatividade, eu não sou melhor do que o outro. Eu começo a assumir a minha condição de única, eu sou uma criatura única, né, criada por Deus com um propósito, com uma finalidade, da mesma maneira que todos os outros também são. Então, nessa hora que eu começo a resgatar essa identidade da criação de Deus, de criatura de Deus, eu começo a construir um espaço de existência com respeito em relação à minha própria vida.
é graças ao orgulho que a gente consegue fazer isso. Então ele tem esses dois viés, né? Então, olhar para o orgulho dá trabalho porque requer humildade e coragem, força de vontade e determinação para se reconhecer. E aí a gente pode começar esse processo pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então eu posso querer me conhecer, querer me observar, porque como Joana falou, esse é um caminho, você pode se observar, ou o sofrimento vem para te forçar. Então, assim, então a gente tem essas duas alternativas, né? Então ainda acho que seria mais sábio pela reflexão, né? Do que fazer a vida, trazer as oportunidades de aprendizado, né? E aí, diante disso tudo, né? Aí eu não sei se vocês se questionam, mas eu me questionei bastante em relação ao por onde eu começo. Então assim, tá, tudo isso é o orgulho. O que eu faço com isso? Né? Para onde eu vou? Né? E aí Hamed, então, pegando os dois títulos, né? Porque no capítulo, nesse livro, As Dores da Alma, são 2 capítulos que Hamed fala sobre orgulho. Ele fala assim, comece a observar 2 comportamentos que são bem característicos do orgulho. 2, o desprezo e o menosprezo. Desprezar, conforme Hamed, é sentir ou manifestar uma desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Menosprezar é o sentimento onde a gente se coloca acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho, né? Então, quando eu me coloco acima dos outros, eu estou menosprezando o grupo. No momento em que eu olho para a pessoa com ranço, é o que o termo da moda hoje, né? Ou seja, deixando a pessoa menor, aí eu estou no processo de desprezar. E aí o benfeitor, então, ele fala que a gente não deve atribuir nunca a nenhuma coisa ou a pessoa um termo de desprezível. Ele fala, porque a criação ela não erra, Deus não erra. E tudo e todos possuem uma função. Então ele diz, precisamos estar atentos às impressões que nós criamos na atmosfera mental, espiritual, emocional e física. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, cria, né? Então assim, nós somos como se, e como espíritos, nós somos como se fôssemos usinas geradoras de energia. E essa energia, ela vai se contaminando o ambiente onde eu estou. E a responsabilidade dessa contaminação é nossa, né? Então, as dificuldades que a vida nos apresenta, ela tem sempre um caráter educativo. Aí Hamed fala, mesmo que você não veja o objetivo dessa situação que a vida te trouxe, mesmo que você chame isso de castigo e de punição, você vai tomar consciência num tempo certo, né, de que tudo que te aconteceu, né, a forma de chamar, né, de castigo e punição, era apenas uma forma limitada do estado de consciência, justamente pela questão evolutiva e pelo uso do orgulho, né? Então ele fala que o orgulho faz com que eu olhe para as coisas que a vida traz e me coloque na posição, estou sendo castigada, estou sendo punida, entende? Ou seja, então o orgulho ele perturba, ele é uma lente que desfoca a nossa capacidade de observação. E aí ele fala que o orgulho quer nos colocar como super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos da evolução da vida. Então ele diz que a forma mais orgulhosa, a expressão mais orgulhosa é quando a gente acha que a vida e as coisas ao nosso redor estão erradas. Ele fala, nós não temos a condição de definir que as coisas estão erradas porque somos muito pequenos para isso tudo. Quando a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa ela não presta, ela poderia não existir, né? Ou seja, ele fala, isso é fruto do orgulho, porque você não sabe o processo evolutivo daquele outro ser, né? Então, quando a gente aponta alguma coisa como menor, a gente se coloca acima de Deus, e isso é a expressão do orgulho. Então ele fala, a gente pode agir no processo de formação, do progresso do nosso meio, mas nunca forçar esse processo ou criticar o seu andamento. Nada é inútil no universo, e a divindade age sem cessar em solicitude e consideração a cada uma das criaturas e criações. E o progresso da humanidade é inevitável. Todos nós estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas
às vezes a gente não se aperceba disso, e nem compreende esse processo. E aí depois, então, ele fala no segundo capítulo, né, uma forma ainda mais real para a gente começar a observar o nosso orgulho, né, e no quanto a gente tenta, que é quando a gente tenta controlar a vida das pessoas ao nosso redor. Ele mostra que a função de quem quer auxiliar no processo espiritual, ele fala, você quer auxiliar no progresso, você quer ajudar o outro a crescer. Então ajude a pessoa a enxergar em si mesmo ser o seu próprio guia. Não seja o guia dessa pessoa. Deixe que a pessoa cresça por conta. Então se você quer ajudar, mostre que a pessoa tem potenciais, capacidades, inteligência, criatividade para ela se resolver. Não assuma você a condição de direcionamento, de querer salvar vidas, de querer ser o salvador de almas. Ele fala que esse movimento de controlar a vida dos outros é fruto do orgulho. Então ele fala que na grande maioria das vezes a gente mascara o nosso orgulho-controle com a máscara de eu estou querendo ser bem intencionado, só estou querendo ajudar. Aí ele fala, esse só quer ajudar é quando a gente se esconde atrás de uma aura de pessoas delicadas, evoluídas, desprendidas, para confundir o outro, para que ele não perceba a nossa postura de ser crítico, policial e disciplinador de consciências. Então, nesse segundo capítulo, ele chama muita atenção para isso. E aí ele nos alerta várias vezes. A autêntica relação de ajuda existe em estimular o outro, a independência e a individualidade. Nada se pedindo em troca. Ele fala, a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. E aí então, para poder estar finalizando esse capítulo, claro gente, isso aqui é só uma pincelada pequena de um tema assim, você vai lendo, ele está em todo lugar, porque realmente é um dos principais temas de dificuldade, não é um tema gostoso. Mas Joana, ela fala, ela nos pede com muito carinho, muita consideração, para que a gente combata o nosso orgulho das mais variadas formas que o orgulho costuma se apresentar. Ela fala que a gente nunca vai se arrepender de um gesto de humildade, isso eu achei uma frase muito bonita dela. Ela fala, você não vai se arrepender de qualquer movimento de humildade, porém, você sempre vai sentir culpa e aflição diante de um movimento de orgulho. Ela fala, então perceba o sentimento. No momento que a gente sente um desconforto interno, uma certa culpa, um certo pesar, um incômodo, há uma grande chance daquele comportamento que eu tive ter sido originado por um movimento de orgulho, não de querer fazer o bem. E aí ela fala para a gente se deixar arrastar pelas doces vibrações da humildade, para vencermos as más inclinações que muitas vezes a gente herdou do nosso próprio processo de vivências passadas. Ela fala que um dia nós seremos como Zaqueu, que Zaqueu era o ser mais orgulhoso, ou seja, ambicioso, um cobrador de impostos, e aí um dia ele se arrepende profundamente e se coloca na posição mais humilde, de subir a uma árvore para poder tentar ver Jesus de longe. E Jesus, percebendo o movimento de mudança, a abertura à mudança de Zaqueu, então chama Zaqueu e fala, vou dormir na tua casa. Imagina como foi para Zaqueu saber uma situação dessa. Só que esse movimento de Jesus, ou seja, aquele pequeno movimento que a vida traz para amplificar um estado de mudança, então assim, Jesus se oferecendo a ficar na casa de Zaqueu, ele contribuiu porque Zaqueu estava aberto. E nessa hora, então, Zaqueu ele toma consciência e fala que realmente tudo que ele tinha não era dele, e devolve, multiplicando tudo que ele tinha pego das pessoas, ele devolve às pessoas, ou seja, ele se humilha, ele se apequena, ele se empobrece. E aí Joana, ela diz de vários exemplos, ela fala que de espíritos que se doaram, que se foram humilhados, vamos dizer assim, mas ela fala, o exemplo maior de todos, Jesus, ou seja, que se permitiu ser crucificado, açoitado, ridicularizado, apontado, humilhado, enfim, todas as formas mais absurdas, ou seja, é um total exemplo de ausência de orgulho, porque ele tinha consciência que tudo aqui que é transitório, ele passa. Ontem a gente estava assistindo um trechozinho do Sadhguru,
E aí ele conta uma história e ele fala, imagine que você vai num velório e o corpo está ali, aí você chega pertinho do corpo da pessoa e fala, olha, agora você pode ter todo o dinheiro do mundo. Ele fala, o corpo não vai se manifestar. Aí você fala, você pode ter a mulher que você quiser, a mais bonita de todas, os melhores carros, as melhores joias, tudo que você quiser. Ele fala, o corpo não vai se manifestar. Aí ele diz, e aquela pessoa passou a vida inteira buscando esse tipo de coisa, mas sem a vida, qual a função disso tudo? Ele diz, então assim, a pessoa às vezes encarnada, ela está em busca das ilusões. E o orgulho, ele amplifica essas coisas das ilusões. Então todas as coisas externas, elas ficam mais brilhantes pelo meu olhar, pela lente do orgulho. E aí o processo é que a gente aprenda a tirar esse óculos para enxergar as coisas de um jeito natural. Mas enfim, gente, e aí para encerrar, eu peguei uma oração do próprio Hamed, ainda bem que eu marquei, porque eu sempre perco, vamos marcar a página aqui, que é a prece do controlador, que eu achei bem sugestivo. Aí ele fala, Hamed diz assim, Senhor Deus, aqui te rogo socorro para a minha compulsão de controlar. Conceda-me a prerrogativa de aprender sempre mais e ensina-me a conquistar, pela observação e autoanálise, o dom da confiança na providência divina, que atua em toda parte, através do qual todos entram em contato contigo, em todos os momentos da vida. Que eu possa deixar de tentar controlar tanto as coisas que me rodeiam. Sei que não é minha tarefa controlar familiares, amigos, eventos, situações, enfim, a vida. Sinto, no entanto, que tenho uma enorme necessidade de fortalecer a minha autoimagem, por mim mesmo, desacreditado. Cada vez que eu consigo, com sucesso, controlar alguém, confirmo inconscientemente minha maneira equivocada de pensar. E a partir disso, sinto recompensas internas e o ego lisonjeado. Pai, em virtude dessa minha obstinação e convicção presunçosa de que sou melhor e faço melhor, através de minha capacidade ou superioridade intelecto-mental, é que vivo relacionamentos complicados e frustrantes. Para compensar-me intimidamente, apoio-me ao ponto de vista de que as coisas só vão melhorar quando elas estiverem sob o meu controle e supervisão, mas no íntimo, sei que sou um ser humano indolente, inseguro e imoderado. No campo das atividades humanas em que nos encontramos, por acréscimo da tua bondade, faz-me sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem. Por isso mesmo te peço que a ilusão do controle abandone o meu roteiro existencial. Sabedoria perfeita, devo me conscientizar cada vez mais de que nada possuo além de minhas necessidades de renovação. Preciso aprender a colaborar para a vida e não controlá-la. E no dia a dia a que o Senhor convida a todos a vivenciar junto com aqueles a quem amamos, renova-me as atitudes para que eu não perpetue devaneios e enganos. Que a minha afetividade não seja controladora, que a minha verdade não seja absoluta, que a minha coragem não seja intransigente, que a minha fé não seja dominadora, que a minha sexualidade não seja manipuladora, que a minha justiça não seja agressiva, que a minha paternidade não seja autoritária, que a minha beneficência não seja imperiosa, que minha religiosidade não seja fiscalizadora. Pai amoroso, em vez de buscar o controle desesperado quando as coisas não acontecem da forma como eu planejei, devo confiar em que o Senhor já tem algo melhor para a minha existência e para a de todos. Assim seja. Gente, esse é o livro só de orações. Então, vamos fechar os olhos, sentindo toda a vibração dessa casa, dos amigos espirituais, dos nossos mentores. Vamos abrindo nosso coração para agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer a vida, agradecer a tudo que nos rodeia e principalmente a nossa capacidade de começar a enxergar esse pequeno caminho de
de transformação. Que a gente possa sentir o apoio, se renovar nas energias desse grande grupo de amigos espirituais que nos motivam, que nos alimentam de forças para que a gente possa, com eles, continuar caminhando. Que a gente possa te encontrar, Deus, nas nossas orações, nos momentos de maior aflição, de dores, de angústias, de sofrimentos. Que a gente possa lembrar de Ti e ir até Ti nos momentos das maiores batalhas dentro do nosso coração. Que a gente sinta a Tua presença, o Teu amparo e a Tua força, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.